Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, estamos tratando de um tema muito importante, né, que vai nos ajudar realmente a refletir como tem sido a nossa vida cristã. Olha, nós precisamos mergulhar na palavra para fazermos boas considerações sobre a nossa vida com Deus. Sim, eu não posso conhecer ao Senhor e não conhecer a sua palavra. É impossível. Deus permitiu, Deus deixou a sua palavra para edificar a nossa fé, para nos instruir na justiça, para nos educar e fazer com que possamos conhecê-lo e andarmos na sua presença. Sim, a palavra de Deus é a sua orientação para a nossa vida. É impossível que um cristão viva algo pleno com Deus sem conhecer a sua palavra. Portanto, veja só, nessa semana estamos tratando sobre esse tema tão importante que é a idolatria. E vamos ver exatamente que a idolatria é obra da carne. Vamos ver isso lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 20. Está escrito assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja só, nessa lista que o apóstolo Paulo coloca, vemos aí atitudes, ações, não é? Posturas que são completamente distantes, contrárias ao fruto do Espírito Santo. A bondade, a benignidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, não é? Então, essas ações que o apóstolo Paulo lista aqui aos Gálatas mostra exatamente alguém que está vivendo distante da vontade do Senhor. Sim, a obra da carne. Ora, é importante entender que todo homem nessa terra, cristão ou não, é composto por espírito, alma e corpo. Esse corpo é a nossa carne. Carne que muitas vezes, e como está escrito na palavra do Senhor, luta contra o movimento, contra a vontade de Deus. E então você pode perceber que você recebe a orientação bíblica, muitas vezes nos cultos, lê a palavra, você concorda, você acha realmente que é a verdade. Mas você já percebeu que durante a semana, em certos momentos, você sente uma resistência em orar, em ler a Bíblia, em fazer a vontade de Deus, com relação a pensamentos e sentimentos, quem sabe perdão, ou vários tipos de coisas que acontecem na sua vida, e você não consegue resistir e você fica aí escravizado? Pois é, diante dessas coisas nós percebemos que essa lista do apóstolo Paulo mostra exatamente uma pessoa que está vivendo de acordo com a sua carne, de acordo exatamente com esse domínio. Porque, como eu já falei anteriormente, a carne é extremamente egoísta. Ela domina os nossos sentimentos e manifesta em nós exatamente estes frutos: inveja, ciúme e aqui nós vemos também a idolatria. E a idolatria, como nós já falamos anteriormente, é uma pessoa, idólatra é uma pessoa que admira de forma excessiva alguma coisa que, obviamente, falando como cristãos, não é o Senhor nosso Deus. Então veja só como é perigoso você se entregar e deixar os seus sentimentos entregues na mão, quem sabe, do dinheiro, ou de pessoas, ou do trabalho, ou de tantas coisas que existem no mundo, porque você realmente deseja e não admite viver sem, ou que você não pode realmente, não é ter um sentimento maior para Deus do que para estas coisas. Então, esse é o perigo que muitos cristãos têm vivido nesse tempo, se entregando às suas carreiras, ao dinheiro, aos sentimentos, até mesmo a pessoas, e que muitas vezes acabam extrapolando, sendo excessivos e fazendo com que essas pessoas vivam em função desse tipo de coisa, ao invés de prestar culto e adoração a Deus em primeiro lugar. E o apóstolo deixa claro aqui na carta aos Gálatas que essa ação da idolatria é uma obra da carne. A idolatria é algo que nasce na nossa carne, é um desejo pessoal, é alguma coisa que eu quero e eu sou dominado por esse sentimento, que faz com que, inclusive, eu acabe me afastando do Senhor. Muitos cristãos, lamentavelmente, vivem essa guerra e são dominados por idolatrias variadas que têm, infelizmente, atrapalhado o relacionamento com o Senhor.
Então o apóstolo mostra aqui que dentro dessa postura, desse conhecimento, como nós falamos ontem, é necessário fugir da idolatria. É necessário que nós possamos estar tendo o conhecimento e nos arrepender e confessar a idolatria, a fim de colocarmos diante de Deus os nossos sentimentos e vivermos de acordo com a sua verdade, não é? Porque os frutos do Espírito são completamente contrários às obras da carne. Portanto, isto para nós já é o suficiente. Ler a palavra aqui em Gálatas e perceber que existe o fruto do Espírito e as obras da carne, qual que eu vou escolher? Em qual que eu vou viver? Aonde eu vou dedicar a minha vida cristã? Obviamente no fruto do Espírito. Portanto, nessa manhã, medite sobre isso. Nós precisamos ter encontros com a verdade. Nós muitas vezes desejamos palavras que sejam amenas, não é? Palavras que sejam lenientes, que venham trazer apenas só ânimo. Eu preciso dessa palavra. Mas o que nós precisamos é conhecer a verdade para podermos ser libertos. E nós todos precisamos dessa libertação de costumes, atitudes e, como estamos tratando aqui também, da idolatria. Faça essa reflexão, achegue-se de forma sincera diante do Senhor. Deus te abençoe e nunca se esqueça, Jesus está disposto. Mas e você?